Ei, deixa o joinha e se inscreve também. O corte é bom, pode confiar, mas se inscreve. É que nós resolvemos discutir aqueles assuntos que pareciam tabus. Ou seja, a questão do crime organizado. Eu disse ao presidente, muitas vezes, os Estados Unidos falavam em combater o crime organizado, a questão das drogas, tentando ter base militar dentro dos outros países, quando, na verdade, para você fazer com que os países deixem de plantar ou fabricar aquilo que a gente chama de droga, é preciso que a gente crie alternativa econômica para esses países. Como que você vai fazer um país deixar de produzir coca se você não oferece uma alternativa de algum produto para que alguém possa plantar e ganhar dinheiro? E nós temos que incentivar o plantio de outras coisas e sermos os compradores para que as pessoas possam sobreviver. Se não, enquanto houver gente necessitada de recursos e houver consumidor, não vamos parar, sabe, de ter um mundo cheio de droga por tudo quanto é lado. É importante, eu disse para ele que nós estamos dispostos a construir, sabe, um grupo de trabalho com todos os países da América do Sul, com todos os países da América Latina e, quizás, com todos os países do mundo, para a gente criar um grupo forte de combate ao crime organizado. Não é hegemonia de um país ou de outro querer combater o crime organizado. É uma coisa que tem que ser compartilhada com todos. E o Brasil tem expertise. O Brasil tem uma extraordinária Polícia Federal. O Brasil tem uma experiência muito, sabe, no combate às drogas, no combate ao tráfico de armas. E também é importante saber que parte das armas que chegam no Brasil sai dos Estados Unidos. Também a questão dos minerais críticos. Ou seja, tudo que se fala hoje é dos minerais críticos, porque a China. Eu disse ao presidente Trump que nós não só fizemos uma coisa extraordinária, aprovando na Câmara ontem, sabe, a lei sobre a questão dos minerais críticos, como a aprovação de um conselho sobre a coordenação da presidência da República, tratando a questão dos minerais críticos como uma questão de soberania nacional, para que a gente possa compartilhar o potencial do Brasil, que ainda é pouco conhecido, porque nós só temos conhecimento de 30% do nosso território, e agora nós temos a obrigação de termos conhecimento de 100% do território, a compartilhar com quem queira fazer investimento no Brasil. Nós não temos preferência. O que nós queremos é fazer, sabe, parceria, compartilhar com as empresas americanas, chinesas, alemãs, japonesas, francesas, ou seja, quem quiser participar conosco para ajudar a gente a fazer a mineração, para fazer a separação e para produzir a riqueza que essas terras raras nos oferecem, estão sendo convidados para ir no Brasil. E isso é permitido pela regulamentação que foi feita na lei aprovada ontem, que deve ser aprovada hoje no Senado. Eu sempre acho que a fotografia vale muito. E vocês perceberam que o presidente Trump rindo é melhor do que ele de cara feia. E eu fiz questão de dizer para ele, ria. E um pouco, é importante, alivia a nossa alma se a gente rir um pouco. Bem, então é isso. Eu acho que o Brasil está preparado. O Brasil está preparado para discutir com qualquer país do mundo qualquer assunto. Nós não temos veto, não tem assunto proibido. A única coisa que nós não abrimos mão é da nossa democracia e da nossa soberania. O resto é tudo discutível. E ainda brinquei com o presidente Trump. Ele perguntou da Copa do Mundo, se a seleção brasileira estava boa, e eu falei, eu espero que você não venha, sabe, anular o visto dos jogadores brasileiros para a seleção. Por favor, não faça isso, porque nós vamos vir aqui para ganhar a Copa do Mundo. É isso. Ele riu. Ele riu porque agora ele vai rir sempre. Ele aprendeu que rir é muito bom. Eu terminei a reunião entregando para ele cada proposta nossa escrita em inglês, que é para ele saber o que é que nós queremos. Para não ter dúvida daquilo que nós queremos. E porque nós estamos levando muito a sério essa questão do combate ao crime organizado. Sabe, esse negócio de dizer que o crime organizado, que as facções, sabe, no caso do Brasil, tomaram os territórios nas cidades, nós temos que dizer para o brasileiro que o território de uma cidade, de um bairro, é do povo, não é de crime organizado, não é de facção criminosa, sabe? Isso é que nós temos que dizer. E no mundo também. Nós criamos uma base na cidade de Manaus para combater o crime organizado, o tráfico de armas, de droga na fronteira brasileira, com a participação de delegados da polícia de todos os países da América do Sul. Se os Estados Unidos quiser compartilhar e participar conosco, estará convidado. O que nós estamos propondo é o seguinte, é muito sério. A partir da semana que vem vamos lançar um plano de combate ao crime organizado que é para valer. Quem escapou até a semana que vem, tudo bem, mas quem não escapou não vai escapar mais. Eu gostaria de saber, presidente, se o senhor falou com o presidente Trump sobre Venezuela e sobre Cuba e a situação de outros países da região. E a segunda pergunta, o senhor qualificou o presidente Trump como um belicista no passado. Isso disse novamente aqui, nenhum país pode ser o imperador do mundo ou de uma região
por sua própria conta, eu me indago, o senhor mudou a sua opinião depois de 3 horas de encontro com o Trump? Como é que você qualificaria o Trump hoje como um líder político no mundo? Olha, o Trump não vai mudar o jeito dele ser por causa de uma reunião que durou 3 horas comigo. O que eu fiz questão de dizer para ele é o que eu penso das coisas que eu acho que podem ser feitas. Eu acredito muito mais no diálogo do que na guerra. Eu acho que a invasão do Irã, ela vai causar mais prejuízo do que ele está imaginando. Mas tem várias suposições. Ele acha que a guerra já acabou. Não é o real. Mas ele acha, eu não vou, sabe, ficar brigando com ele por causa da visão que ele tem da guerra. Ele acha que na Venezuela está tudo resolvido. Eu espero que esteja, porque eu lido com a Venezuela desde 2002. Mas eu acho que a Venezuela, sabe, eu espero que a Venezuela resolva os seus problemas, porque o povo venezuelano precisa, sabe, ter uma chance na vida de viver bem. E Deus queira que a Delcy consiga cumprir, sabe, com o mandato de presidenta, fazendo as coisas acontecer. Eu disse para ele que eu tenho interesse em discutir qualquer assunto que ele precisar discutir. E quiser discutir comigo sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre Irã, sobre o que ele quiser, eu estou disposto a discutir. E porque para mim é mais simples. Eu não tenho vocação belicista. A minha vocação é de diálogo, é acreditar no poder da narrativa, acreditar no poder do convencimento. É assim que eu acho que a gente deve fazer política. Falei muito com ele sobre a questão de mudança no Conselho da ONU. É preciso reformar a ONU. E que ele, Trump, Xi Jinping, Putin, Macron e o primeiro-ministro da Inglaterra são, sabe, as pessoas que têm responsabilidade de propor a mudança, porque eles são os membros permanentes do Conselho de Segurança. Só eles podem tudo. Eles têm direito de veto. Eles têm direito de indicar a Secretaria-Geral da ONU. Nós somos coadjuvantes. Os outros países são coadjuvantes. Então eu falei para ele, você poderia convidar o Conselho de Segurança para discutir, sabe, as guerras que estão acontecendo no mundo. Como é que vai encontrar e fazer parte disso? Vocês podem fazer isso. Por que não aumenta o Conselho de Segurança da ONU? O Brasil gostaria de participar. Há muito tempo o Brasil briga. O México tem tamanho para isso, a Índia tem tamanho para isso, a Alemanha, o Japão, países como o Egito, países como a África do Sul, países como a Argélia, países como mais país africano, a Etiópia tem 126 milhões de habitantes, a Indonésia tem 200 milhões de habitantes, ou seja, então o que não falta é país para ajudar a que a ONU volte a funcionar em plenitude. Se a ONU funcionasse bem, poderia acabar metade dos conflitos que você tem armado na África. Ela precisaria ter autoridade política, autoridade moral e autoridade financeira para fazer a intervenção com a ordem de quem? Dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Só eles podem fazer isso. Ouvindo? Muito obrigado, presidente. Ou seja, a tua voz não combina com o tamanho do jornalista. Are we good? You can go. Thank you for taking questions. Muito obrigado and por welcome aceitar to minha pergunta e bem-vindo a Washington, presidente. O senhor e o presidente Trump já trocaram insultos. Ele já apoiou seus opositores políticos no Brasil. E essa reunião de hoje, além do engajamento bilateral, como é que você caracterizaria a sua relação com o presidente Trump daqui para frente? E ele atendeu suas reivindicações que ele está violando ou interferindo com a soberania nacional brasileira? Olha, se ele tentou interferir nas eleições brasileiras, ele perdeu. Porque eu ganhei as eleições. Eu acho que não é uma boa política um presidente de outro país ficar interferindo nas eleições de outro país. É o princípio básico para que a gente não permita a ocupação cultural, política e a soberania de um outro país. Tá? Eu penso que a nossa relação com o Trump é uma relação sincera. Eu penso que desde o primeiro encontro que nós tivemos de 29 segundos em Nova York, numa reunião da Assembleia Geral da ONU, até os telefonemas que nós fizemos, até o encontro da Malásia e até esse encontro de hoje, eu acho que evoluiu muito. Eu tenho razões para acreditar que o Trump gosta do Brasil. E por isso eu quero que ele saiba que nós brasileiros temos interesse em fazer os melhores acordos com os Estados Unidos. E eu acho que, sinceramente, ele sabe a importância dos Estados Unidos. Eu não acredito que ele vá ter qualquer influência nas eleições brasileiras. Até porque quem vota é o povo brasileiro, sabe? E eu acho que ele vai se comportar como presidente dos Estados Unidos, deixando que o povo brasileiro decida o seu destino, como eu vou deixar que o povo americano decida o destino deles.
O senhor me disse algo que chamou a atenção. O senhor falou que entregou a lista de autoridades que ainda têm sanções de visto ao presidente e o senhor mesmo relacionou ao PL da dosimetria. Eu lembrei que quando a Magnitsky foi retirada do ministro Alexandre de Moraes, o Departamento de Estado me disse que via o PL da dosimetria como algo positivo. Porém, o senhor vetou e foi agora o veto derrubado no Congresso. Como é essa negociação para a retirada dessas sanções? O que o senhor ofereceu em troca para o governo dos Estados Unidos? Foi reduzir a pena dos condenados pelo 8 de janeiro ou não? Não, porque o presidente da República não tem nada a ver com a quantidade de muitos ou de poucos anos com a condenação. Isso é uma coisa eminentemente do Poder Judiciário. Sabe? Eu entreguei a lista porque eu já tinha entregue a lista uma vez, sabe? E não foi resolvido o assunto. E você sabe o que acontece? Muitas vezes você entrega um papel para um presidente, vem uma pessoa acessória do presidente, não sabe quem é, e toma da mão do presidente. Comigo acontece muito. Coisa de comer, então as pessoas tomam, porque comer, mas vão comer escondido. Então, papel as pessoas tomam também. Às vezes alguém me entrega um papel, eu pego na mão, quando eu vou abrir, que tomou a mão. Se for um cara ajuizado, depois leva para mim o papel, eu passo para o assessor. Se for outro, aqui desaparece. E eu não sei se o cara que pegou a relação que eu dei passou para o Trump. Eu, às vezes, tenho a impressão que passa, às vezes, tenho a impressão que não passa. Para mim, tem vezes que passa, às vezes que não passa. Então, eu entreguei a lista outra vez para ele saber. Tem muita gente importante que está aqui. São muitos ministros da Suprema Corte, o procurador-geral. A filha do Padilha de 10 anos. A filha do ministro Padilha de 10 anos. Qual é a lógica? De qualquer forma, eu entreguei para ele. Tá? E se ele não resolver, quando eu me encontrar com ele outra vez, eu, entrego outra vez. A gente vai entregando até o dia o cara vai ler, vai tomar a decisão. Ou já venceu por decurso de prazo, já venceu, sei lá, qualquer coisa. Mas é isso, eu só posso terminar dizendo para vocês o seguinte, olha, eu sou muito crítico às guerras feitas no mundo, em todos os países. Da mesma forma que eu fui crítico à guerra da Ucrânia, sou crítico à guerra, o que o Israel fez com Gaza, o que Israel está fazendo com o Líbano, o que os Estados Unidos e Israel fizeram com o Irã. Eu sou totalmente contra. Totalmente contra. Não é preciso. Não é preciso. Para isso existe uma coisa chamada diplomacia, que resolve com muito mais facilidade. Então, eu faço questão de fazer crítica, faço questão de dizer que é preciso reformar a ONU, e faço questão de dizer que eles são responsáveis. Hoje, o Conselho dos Membros Permanentes da ONU foi criado para manter o mundo em harmonia. Eles são poderosos porque foi dado a eles o direito de veto. Então, nada é aprovado se um deles não concordar.